Pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula, né, didática matemática, né? Hoje a gente vai falar um pouco, né, das abordagens de ensino, né, e aprendizagem, né, na matemática, principalmente explorando, né, a teoria vygotskiana e construtivista, né, da didática da matemática, que enfatiza na construção do conhecimento, né, pela interação. Eu sou adepto dessa teoria, né? Acho que o aluno aprende muito pela interação, né, com o social, né? E hoje a gente vai fazer mais uma aula já justamente para abordar esse assunto, né? Explorar um pouco desse assunto, né? Bom, a abordagem Vygotsiana, né? Ela traz a interação social, né? Como a aprendizagem ocorre principalmente entre a interação social e a cultura. Então, ela possibilita, né? A interação social, o ensino e a aprendizagem do aluno. Ele também aborda principalmente a zona de desenvolvimento profissional, né? Que é o intervalo entre o aluno fazer sozinho e com a ajuda, né, mediada pelo professor, com a ajuda de outro, né? E a mediação, né? Porque principalmente é onde atua como mediador o professor nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, essa exploração, né, do ensino e aprendizagem da matemática, né? Com a abordagem vygotsiana, ela se baseia nesses três pilares, né? A interação social, a zona proximal e a mediação do professor. A teoria vygotskiana, né, tem, né, como toda, elas têm seus fundamentos, principalmente no que a gente fala nos desafios adequados, né, as atividades desafiadoras que são atingíveis, né, com a orientação, né, o trabalho colaborativo, que incentiva a resolução de problemas e grupos, né? E os recursos pedagógicos, né? Que facilita a compreensão, né, dos conceitos mais complexos, né? Da matemática, né? O construtivismo, né, na aprendizagem matemática, ela traz, primeiro, a construção ativa, a conexão e o papel do professor, né? O conhecimento é construído, não é recebido passivamente, né? Então, o aluno, ele não é um ser passivo, ele é um ser ativo no processo de ensino e aprendizagem dele. E aí, nessa questão, a conexão, né, de novas informações ligadas às experiências prévias que ele tinha, possibilita, né, esse processo de ensino e aprendizagem. E aí, cabe ao professor, a vocês, nós como professores, vocês como futuros professores, facilitar e criar essas oportunidades de exploração, de reflexão na construção do conhecimento, né, na construção do ensino e aprendizagem, né? E o positivismo de Piaget, né? Ele já fala assim, ele já baseia em três etapas. A primeira, o desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento. O aluno deve se alinhar o estágio cognitivo, né? Então, o aluno aprende de acordo com a sua fase, né, de desenvolvimento cognitivo, né? E depois ele começa com as operações concretas, o uso concreto, físico, para compreender os conceitos abstratos da matemática, né? Então, principalmente quando você está falando de divisão, né, dos conceitos abstratos, aí você trabalhar com situações concretas que possibilitem esse aluno a compreender, né, construir esse conhecimento matemático. E depois, na terceira etapa, que a gente fala operação formais, onde trabalha os conceitos mais abstratos na resoluções lógicas de problemas, né? E nós temos também o construtivismo, né, de Jean Piaget, né, construtivismo didático, né, que considera o contexto escolar, a estratégia adequada e as atividades, né, investigativas, né. Considera que a interação na sala de aula, né, isso ajuda muito no contexto escolar. A estratégia adaptada no processo ajuda os métodos conforme a resposta dos alunos, né, e as atividades investigativas, onde que incentiva a questionar as reflexões de alguns conceitos matemáticos, né? Como, por exemplo, eu posso citar para vocês, quando você está ensinando divisão de fração, né, ensinando divisão, e aí, quando você pergunta a divisão, por exemplo, de 2 dividido por 0,5, né, por meio, por que que isso resulta em 4, né? E por que que o aluno criar uma situação que permita que o aluno compreenda esse conceito
abstrato, né, consiga investigar, né, esse tipo de questionamento, trazer esse tipo de questionamento para a sua aprendizagem. Viu? E aí a didática da matemática, né, ela tem como objetivo a investigação, né, dos estudos das práticas do ensino estratégico pedagógico para ensinar esses conceitos matemáticos, né, então a gente precisa ter esse domínio da didática, o planejamento, né, o desenvolvimento das atividades no uso de materiais pedagógicos, né, tudo baseado em cima dessa teoria construtivista, né, tanto como de Jean Piaget como de Vygotsky, né, e avaliação, né? O tempo todo, o monitoramento do processo do aluno, da aprendizagem do aluno, tem que ser constante, né? E a estratégia didática da matemática, né? Que é o ensino da investigação, o aluno explora os conceitos através dos questionamentos, né? Os materiais manipuláveis são ótimos recursos, né, didáticos para ensinar, principalmente de maneira concreta, os conceitos abstratos da matemática e principalmente a interação com a tecnologia. Então a gente precisa, né, no século já 21, saber usar, né, as tecnologias, os softwares, né, e aplicativos que façam que a matemática se torne muito mais interativa, né? Então possibilita potencializa a aprendizagem matemática, né? E por fim, né, a aprendizagem contextualizada. Então, a gente devemos trazer um ensino da matemática contextualizado, né? Fazendo isso uma aplicação na prática, relacionando a matemática com a situação do cotidiano, né? Relacionando a matemática com em torno dos exemplos e dos conceitos matemáticos, né? Os projetos colaborativos, né? Trabalhar em grupo para resolver problemas reais usando a matemática, isso também é sempre importante. Então, quando a gente consegue contextualizar, né, a aprendizagem na matemática, né, ela contextualizada, ela fica muito mais entendível para o aluno, é, né, mais fácil dele fazer as conexões e entender como que posso aplicar esses conceitos matemáticos, né, no dia a dia, na sua vivência. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.